Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando sobre os cariocas da 37ª rodada. Amanhã teremos aqui o nosso pós-jogo da última rodada, tá bom? Que nós vamos estar aqui falando da 37ª, com a derrota do Vasco contra o Mirassol. No último jogo do Vasco em São Januário, teve muitas críticas ao Fernando Diniz e também os jogadores. O Flamengo ganhando contra o Ceará por 1-0, se tornando o Enia campeão nacional. Fluminense derrotou contra o Grêmio 2-1 com 2 gols do Soteldo. E Cruzeiro e Botafogo no empate 2-2. O Botafogo continua aí lutando por uma vaga direta na Copa Libertadores no ano que vem. Então vamos falar aqui tudo isso para a gente falar sobre esses jogos. Tá bom, pessoal? Aqui no nosso canal do YouTube do Conversas Torcedor. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortaleceu o nosso trabalho, também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho, no nosso Conversa de Torcedor, e não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, desde quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube, e às 11 da manhã de todo sábado temos aí o nosso programa ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radionsc.com e pela Radiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no mundo do futebol e também no nosso futebol carioca e também nas outras modalidades. E acompanharemos a participação do Flamengo na Copa Intercontinental e também nas semifinais da Copa do Brasil envolvendo Fluminense e Vasco da Gama, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E vamos falar aqui sobre os jogos da 37ª rodada. Para começar, o Vasco foi derrotado contra o Mirassol pelo placar de 2-0 e também de um resultado péssimo, né, por conta, né, do último jogo da temporada em São Januário, o último jogo em casa da temporada, e a galera do Mirassol, né, o Rafa Guanais, a comissão técnica, juntamente com a sua torcida, festejando em muito a sua classificação à próxima Copa Libertadores da América, de forma inédita, inclusive, diga-se de passagem, o Mirassol tendo aí da inédita campanha na primeira divisão e agora tendo aí a sua participação direta na Copa Libertadores de forma inédita, com os gols aí do Rafael, melhor dizendo aí, do Renato Marques, e com os gols do Renato Marques e também do Carlos Eduardo, a festa do Mirassol no estádio de São Januário. E em jogadas de velocidade, e um feito histórico para a equipe do interior paulista. E aí também, na bronca, né, por conta do pra cá, né, e também começaram a protestar, os torcedores do Vasco começaram a protestar contra o desempenho, né, da equipe, com críticas à equipe e também o Fernando Diniz, e também, né, por conta da semifinal da Copa do Brasil, é claro, né, e também copos de cerveja foram atirados no gramado na direção da equipe paulista, né, da delegação paulista do Mirassol. Então tem aí, também de garantir essa vaga e também, né, e agora tem aí esse problema, né? E também o Lucas Piton, um dos jogadores do Vasco de muita importância, não vai jogar nessa semifinal de Copa do Brasil, envolvendo aí de uma lesão que sofreu durante o jogo. Mas vamos começar aqui que o time do Mirassol começou no jogo tentando surpreender com transições rápidas e levando perigo. Quando o Negueba pressionou a saída do Léo Jardim, obrigando o goleiro a consertar o erro na pequena área, e também a melhor chance do jogo aconteceu aos 15 na primeira etapa, em que carregou na direção na área do Mirassol e acertou no cantinho, mas o Walter voou para buscar para fazer a grande defesa. E antes da partida choveu bastante em São Januário, que achava que iria acontecer a mesma coisa no jogo contra o Internacional, que ficou paralisado durante 1h10 para tentar recomeçar a segunda etapa, e foi uma grande confusão, mas foi antes da partida, né? E o efeito do aguaceiro que teve no gramado, com muitas poças espalhadas no gramado de São Januário, e a condição da partida, a condição do piso, melhor dizendo, provocou muitos erros de passes e também dificuldade na condução da bola. E no meio para o final do primeiro tempo, o Mirassol fez boas construções de pé em pé, obrigando o goleiro do Vasco a fazer defesas,
né? Em duas, né? Melhor dizendo, duas finalizações do Renato Marques, e o time do Fernando Diniz pressionava a saída de bola, mas quando recuperava, sofria para passar é, da bem postada defesa do Mirassol, que teve aí na primeira etapa. E na segunda etapa, para a gente falar, o Vasco voltou melhor durante os 10 minutos do segundo tempo. O Paulo Henrique, por exemplo, teve chance clara de fazer o gol em finalização defendida pelo Walter. Também o Coutinho tentou testar o goleiro com um chute de longe, mas e aos poucos o fôlego foi diminuindo e o jogo ficou mais amarrado. E aí o Piton, que é um dos jogadores, um dos grandes jogadores do Vasco, né, um dos melhores da equipe, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e teve que sair no lance que aconteceu com Guilherme Marques. E os dois técnicos fazendo as modificações para tentar conseguir melhorar suas equipes, mas o Mirassol voltou ao páreo, né? E que teve a sua primeira finalização do segundo tempo, a primeira chance de gol no segundo tempo foi aos 24, de um erro do Puma Rodrigues. A equipe paulista engatou um contra-ataque e que terminou com uma boa finalização do Renato Max no cantinho, né? Para fazer o gol depois do cruzamento do Carlos Eduardo pelo lado direito para fazer 1-0. E o Vasco voltou a pressionar e acumulando lançamentos na área, chuveirinho, em um deles que o Robert Renan lançou para o Ferretti e que ajeitou de cabeça para o David, que na marca do pênalti, chutar para fora. Foi uma das grandes chances da equipe do Vasco na partida. Nos acréscimos, o Mirassol dramou mais uma boa transição, que teve aí no ataque aí do Mirassol com o Christian Renato, e lançando aí para o Carlos Eduardo, que driblou o Léo Jardim, e para estufar as redes do Vasco em São Januário, e fazendo o segundo gol e fincando aí a bandeira do Mirassol dentro da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E ao final da partida, os atletas da equipe paulista fizeram uma grande festa, né? E principalmente aí pela campanha que fez aí, uma campanha digna de ficar na história do, do clube. Então, temos aí o time do Mirassol conseguindo essa qualificação para a próxima Copa Libertadores da América, que nós vamos estar também falando sobre o jogo que aconteceu aí neste sábado, o jogo entre Mirassol e Flamengo, que foi realizado, né, por conta que o Flamengo disputando aí no Mundial de Clubes, né, que teve aí a viagem do time principal para o Catar, e o Mirassol enfrentou o Flamengo, a equipe, né, que completamente, né, a maioria dos jovens garotos da base do Flamengo, e que nós vamos estar comentando isso aqui amanhã sobre esta partida que aconteceu lá em Mirassol, né, e falando aí do Mirassol conseguindo essa qualificação, e o Vasco tentando aí neste domingo, né, conseguindo aí ficar mais tranquilo por conta da situação do rebaixamento, né? De se livrar totalmente. E no jogo contra o Atlético Mineiro, que vai acontecer às 4 horas da tarde, no estádio da Arena MRV, em Belo Horizonte, tá certo? E também vamos falar aqui, pessoal, sobre o Flamengo, que se tornou campeão brasileiro, que nós vamos estar comentando aí esse jogo contra o Mirassol, né, amanhã, inclusive, da última rodada do Campeonato Brasileiro, mas vamos falar aqui desse jogo entre Flamengo e Ceará, no jogo que consagrou o rubro-negro da Gávea, o título de campeão brasileiro de futebol, né, campeão brasileiro de 2025, trazendo aí muitos torcedores ao Maracanã, mais de 70 mil torcedores comparecendo em grande número, e que aconteceu na última quarta-feira. Então, Flamengo campeão brasileiro, 4 dias após de conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores, o Flamengo conseguiu erguer mais uma taça, e é de Campeonato Brasileiro, gol do Samuel Lino, que vence aí o principal torneio nacional e erguendo mais uma taça aí, o Felipe Luiz também colecionando títulos também, em que tivemos aí, né, 73 mil, né, para ser mais exato aí, 73 mil torcedores presentes, mais do que isso, comparecendo aí ao Maracanã.
e também conquistando aí o seu nono título de campeonato brasileiro de futebol, tá certo? Então, é, tendo aí a viagem para o Catar, nesse jogo que vai acontecer contra o Cruz Azul, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 10, contra o Cruz Azul, lá no Catar, para disputar a Copa Intercontinental, que nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor, é claro, com informações aí do Rubro Negro nesta competição. Vamos falar aqui do primeiro tempo, e que foi quase um monólogo, né, do Flamengo. Com a missão de vencer para ser campeão, o Rubro Negro foi para cima do Ceará, mas encontrou um adversário muito bem fechado e que deu poucos espaços. E com dificuldade de infiltrar, a principal aposta era nos chutes fora da área, e enquanto isso, o Ceará assustou algumas ou poucas, né, vezes, né, com bolas alçadas na área, que preocuparam a comissão técnica, mas nada que fizesse o Rossi trabalhar muito na partida da etapa inicial. E aos 36, o Samuel Lino, que estava aí tentando conseguir ter alguma jogada pelo lado esquerdo, que não estava conseguindo, que algumas vezes não conseguiu na partida. Teve aí na primeira etapa conseguindo fazer o gol de uma jogada dele pelo lado esquerdo, numa tabelinha com o Carrascal. Chegou até nele e entrou na linha de fundo e chutou entre as pernas do goleiro Bruno Ferreira para fazer o gol, né, abrindo o marcador no Maracanã e sacudiu a galera no Maraca. E a equipe rubro-negra diminuiu o ritmo na segunda etapa e viu as trocas fazerem o Ceará ganhar mais campo no Maracanã. Mesmo assim, tentou esfriar o confronto para garantir o resultado, para garantir aí o título sem grandes sustos, a vitória, que é o importante. E o time voltou a empilhar chances, as chegadas ao ataque, mas não conseguindo aí ampliar o marcador. Nem precisou disso, porque com o resultado no outro jogo, né? Lógico, mesmo com a vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o Flamengo conseguindo esse placar mínimo, né? E com o gol do Samuel Lino conseguiu aí levantar mais uma taça de campeão do Brasil. Então temos aí o Flamengo conseguindo ganhar mais um título de campeonato brasileiro e que nós vamos estar acompanhando no Mundial de Clubes, que nós vamos estar comentando também do próximo pós-jogo, que é a última rodada. É claro que nós vamos estar comentando também na última rodada, no jogo contra o Mirassol, que aconteceu ontem, inclusive, no jogo no sábado, né, que aconteceu, né, com a base rubro-negra no gramado e enfrentando contra o Mirassol, que nós vamos estar comentando sobre esse jogo, que amanhã teremos aqui o nosso pós-jogo completinho da última rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então o Flamengo conseguiu esse título e o Felipe Luiz alcança o quinto título como treinador no intervalo de um ano, né? E o treinador assumiu a equipe em outubro no ano passado e desde então foi campeão aí praticamente de todos os torneios que disputou, né? Supercopa, Copa do Brasil, Recopa, a Recopa não, que temos aí para ter aí a Recopa para disputar contra o Lanús. É claro que pode aí aumentar ainda mais, né? O Felipe Luiz que se tornando aí um dos grandes treinadores da história. Então, repito, Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Estadual e agora temos aí o Brasileiro e Libertadores. Então, o Felipe Luiz pode aumentar esse número de títulos que ele tem aí, além também que foi nessa categoria aí, que foi jogador, que ganhou títulos e agora está sendo aí campeão como treinador. E vamos falar aqui, meus amigos, do Fluminense. O Soteldo desencantou dessa vez, hein? Desencantou dessa vez e colocou o Fluminense aí na briga, mais ainda por uma vaga direta na Copa Libertadores da América, vencendo contra o Grêmio 2-1 e aumentando aí a invencibilidade para 6 jogos, enquanto a equipe gaúcha sonhando por uma pré-Libertadores que venda esse sonho, né, dizendo aí por um tris. E o Fluminense tendo aí essa qualidade, agora invicto a 6 partidas. O Fluminense continua embalado, né? E ganhou contra o Grêmio. E na noite, de terça-feira, que aconteceu, e na noite, né, de terça-feira, que aconteceu aí no estádio da Arena
de Porto Alegre. E o Soteldo, enfim, desencantou, né? Desencantou aí na partida, conseguindo uma vitória de 2-1 com os gols dele e deixando aí a equipe mais perto da vaga da Copa Libertadores da América, né? O André descantou, o André Henrique, e por sua vez a equipe gremista que viu aí a vaga na Libertadores por um tris, né? Esse sonho aí que tá por um triz aí, se despediu da torcida de forma melancólica no último jogo em casa no Campeonato Brasileiro. Então, desta forma, a equipe do Fluminense hoje, né, vai encarar contra o Bahia no Campeonato Brasileiro na última rodada e que basta vencer o seu jogo sem depender do resultado do jogo entre Botafogo e Fortaleza, e aí a classificação vai estar garantida aí para a vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América. Então vamos estar aqui acompanhando essa partida também, né? Que vai estar na Copa do Brasil, né? No jogo contra o Vasco da Gama, e que pode sim, né, colocar uma das equipes também para a fase de pré-Libertadores. Vamos falar aqui desse resumo, inclusive, né? Porque falando sobre o alvo, né, que é o Soteldo, que esteve aí alvo de críticas dos torcedores do Fluminense. Pois bem, no caso dele, respirando aí os velhos ares, que também funcionou, né? E o atacante venezuelano não fazia um gol há mais de um ano, para se ter uma ideia. E desde que ainda estava no Grêmio, marcando em cima do Atlético Goianiense, e ao voltar para o estádio da Arena de Porto Alegre, e que o jogador, né, espantou de vez aí essa zica, né, e fez logo os dois saindo aí de campo como herói da partida, né, como um jogador destaque dessa equipe, certo? Então, falando sobre isso, que o Grêmio também que esteve em campo sem os seus dois artilheiros desta temporada, o Carlos Vinícius e Amuzu, ambos suspensos e sem a dupla, a equipe gaúcha teve aí 15 finalizações no jogo, mas errou muito a pontaria e só 6 foram no alvo. E André até conseguiu marcar de cabeça e o Jardiel parou no travessão. E falando dos 90 minutos nesse confronto, porque o Fluminense soube segurar o ímpeto inicial gremista, e não demorou a abrir o placar, explorando a velocidade pelos lados, e isso aos 18 minutos, que o Serna cruzou por baixo, o Thiago Volpi saiu mal no gol e deixou o gol vazio para o Soteldo para fazer 1-0, para empurrar para o fundo das redes. E o Bandeira marcou impedimento no início da jogada, mas o VAR confirmou o gol após 3 minutos de paralisação, né, para tentar conseguir revisar a jogada aí, Cruzeiro, porque é de praxe, né, do futebol, a arbitragem do Brasil. E os anfitriões tentaram corresponder com o Pavon, mas, mas o Fábio fez grande defesa e já nos acréscimos no primeiro tempo tentaram corresponder aí também. E já nos acréscimos no primeiro tempo, o André Felipe não. E já nos acréscimos, né, o André Henrique empatou de cabeça, mas o VAR também anulou aí por impedimento, né? Nesse caso aí, válido aí E já nos acréscimos, né? O Grêmio fez o gol com o André Henrique, mas o árbitro de vídeo, né? Anulou por impedimento. E na volta do intervalo, o Fluminense marcou o segundo gol. Logo aos 6 minutos, depois de uma bonita jogada de triangulação do trio Everaldo, Lúcio Acosta e também do Soteldo, que marcou o segundo gol. Só que 2 minutos mais tarde, o Grêmio diminuiu com o André Henrique, né, para fazer o gol. E a equipe do Fluminense tentando segurar a vantagem que tem, a vitória, e conseguiu segurar a vantagem e contaram com a sorte do chute do Jadiel. A bola bateu no travessão aos 32 minutos do segundo tempo. Então o Fluminense conseguindo uma vitória e também não ter sorte também, né? Sorte também nesse jogo e que qualificou a equipe do Fluminense aí, né, para tentar brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Ainda não está definido, né, na parte para tentar conseguir ganhar essa vaga na Copa Libertadores da América, né, que temos aí o Fluminense, que está à frente do Bahia e do Botafogo,
né? E teremos aí Fluminense e Bahia no Maracanã nesse domingo, às 4 horas da tarde. No outro jogo, o Botafogo recebe o Fortaleza e que nós vamos estar acompanhando esses dois jogos para conseguir ver aí que tudo pode acontecer nesse jogo, né? Fluminense, dependendo de suas forças para se classificar. O Bahia também, se vencer, garante a vaga na Copa Libertadores na vaga direta. E o Botafogo aí, dependendo do tropeço desse confronto das duas equipes do Maracanã para conseguir essa vaga direta. Então, vai ser uma disputa emocionante nesta final de competição aí e destas três equipes. Então, vamos acompanhar nesses confrontos aí numa vaga na Copa Libertadores da América. E por falar em Botafogo, vamos falar aqui do Botafogo, né? Que empatou contra a equipe do Cruzeiro, 2-2. Os gols do Botafogo, os gols de Marçal e também do Alex Telles, de pênalti para o Cruzeiro. O Christian e o Matheus Pereira fizeram os gols para a equipe de Minas Gerais e também contou com a expulsão do Davi Ricardo do Botafogo, que não vai jogar nessa partida final contra o Fortaleza, decisivo, né, nesse jogo que vai acontecer no Engenhão neste domingo. Bom, e falando aqui do primeiro tempo, que o time do Cruzeiro, aproveitando pelo lado direito, no lado e falando do primeiro tempo, né, aproveitando o lado direito de defesa do Botafogo, e a equipe mineira montou uma espécie de jogada do primeiro gol, né, com a participação do Sinisterra e também do Matheus Pereira, e trocando passes antes da bola chegar ao Kaique Bruno, né, e o lateral mandou na área, e o Caio Jorge tentou o domínio, mas o Sinisterra deu um toque cavado na sobra, e o Christian aproveitou para fazer o primeiro gol no Mineirão, né? O quinto dele no Campeonato Brasileiro. E o Cássio fez duas defesas importantes em finalizações de Cuiabano e Arthur Cabral, ou melhor, no Arthur, né? Número 7 do Botafogo para garantir a vantagem cruzeirense no placar na primeira etapa. Já o Botafogo, né, que tendo aí teve uma reação do segundo tempo, mas antes disso, o Cruzeiro ampliou no início da segunda etapa com o Matheus Pereira, marcando no rebote após o Raul espalmar e deixar a bola de graça para o camisa 10 cruzeirense. E a partir da entrada do Montoro no jogo, a equipe do Botafogo cresceu e achando aí as alternâncias, alternativas, melhor dizendo aí, para e a partir da entrada do Montoro no segundo tempo, o Botafogo cresceu, no entanto, e achando alternativas para correr atrás do marcador. E foi nisso que aconteceu, né? Os comandados do David Ancelotti descontaram com o Massal, que subiu para cabecear e fazer o primeiro gol da equipe alvinegra, após o cruzamento do Davi Ricardo. E o lateral esquerdo, bom e velho, né? Também foi decisivo no segundo tempo. E sofrendo falta do Kaique Bruno na pequena área, que originou um pênalti. E o árbitro Anderson Daronco, o Anderson Daronco, né, melhor dizendo, e o árbitro, o Anderson Daronco, mandou seguir a partida dentro de campo, mas se corrigiu após checar o lance no monitor, né, com o auxílio do VAR, né, inclusive, para tentar checar o lance, né, e assinalou falta do lateral do Cruzeiro e Alex Telles bateu no cantinho oposto do goleiro Cássio e deu números finais à partida e também contou com a expulsão do Davi Ricardo, inclusive, né, o Davi Ricardo que foi expulso e não vai jogar nessa última rodada contra o Fortaleza no Engenhão às 4 horas da tarde. Inclusive, é um jogo decisivo para as pretensões da equipe do David Ancelotti e que o Botafogo já está classificado, lógico, já está classificado, assim como Bahia e Fluminense, mas também jogos importantes aí, né? Que eu já falei aqui. Fluminense e Bahia às 4 horas da tarde. Um dos times estarão na fase de grupos, assim como o Botafogo, que depende de uma vitória, né? Para ter uma combinação de resultados aí, de um empate, por exemplo, entre as duas equipes do Maracanã, no jogo contra o Fortaleza, uma vitória interessa para se qualificar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então temos aí, né, qualquer vitória no Maracanã é prejudicial aos alvinegros. Então tem aí nesse fato e também esperando que ou o Fluminense ou o Cruzeiro vencesse a Copa do Brasil para que o time do David Ancelotti para se qualificar também na fase
de grupos da Copa Libertadores da América, que nós vamos estar acompanhando esses jogos finais. Também no pós-jogo aí de amanhã, na 38ª rodada, nós vamos estar comentando dos jogos de Mirassol e Flamengo, Fluminense e Bahia, Botafogo e Fortaleza e também o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama, encerrando aí o Campeonato Nacional de 2025, já definido aí o campeão, o Flamengo, campeão brasileiro, e também falando de tudo que está acontecendo aí, a classificação para a Copa Libertadores da América, também na luta contra o rebaixamento, meu garoto, né? Então, e que nós vamos estar falando aí falando também sobre a classificação para a Copa Libertadores da América e também na luta contra o rebaixamento, de tudo que vocês vão acompanhar aí, né, nesse resumo aí dos cariocas amanhã para vocês conferir aí os jogos da última rodada do Campeonato Nacional, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Não perca, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês. Vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, pelo site radioinssc.com, pela Radiosnet e acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com muita informação e opinião para você, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus, até a próxima aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, felicidades e até a próxima, tchau, tchau!